Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conhecimentos pedagógicos para você que está se preparando para concurso público na área de professor. E hoje nós vamos trabalhar um dos maiores teóricos da história da pedagogia, Levi Vygotsky. Com toda certeza, Levi Vygotsky é um dos teóricos que mais cai em prova e com toda certeza ele vai estar presente aí na sua prova. Então, por isso, hoje nós vamos aqui descomplicar as teorias de Levi Vygotsky. Então, você que está se preparando aí para concurso público na área de professor pedagogo ou também nas demais áreas específicas, que geralmente na parte geral acaba caindo algumas questões sobre pedagogia. Então é sempre muito importante a gente revisitar esses conteúdos e aprender os principais pontos relacionados à pedagogia de Levi Vygotsky. Tudo bem? Então vou colocar aí na tela para você, olha só. Levi Vygotsky, vou deixar aqui para você já o meu Instagram, tá? Opa, deixa eu botar aqui. Deixar aqui para você o meu Instagram, que é @luizdudes, tá bom? Então, dá essa moral lá pro nosso trabalho, segue a gente lá. Isso sempre é muito, muito, muito importante, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre Levi Vygotsky. Então vamos fazer um resumo bem breve para que você possa compreender quais são as principais teorias de Levi Vygotsky. Levi Vygotsky ele foi um psicólogo e um pedagogo russo do século XX, cujas teorias influenciaram significativamente a compreensão do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Então, século XX, nós estamos falando mais especificamente de 1901 a 1999, né? Então, dentro deste século, ele é considerado um dos mais importantes teóricos da pedagogia. E o Levi Vygotsky trabalhava muito a sua teoria pedagógica relacionada à psicologia. Ele também era formado em psicologia, por isso então nós vamos ver que o socio-interacionismo, que é a teoria vygotskiana, defende a ideia de que o ambiente ele auxilia no processo de aquisição de conhecimento e também de aprendizagem. Tudo bem? Ele é mais conhecido por sua abordagem o que sociocultural, que enfatiza a interação social e cultural como catalisadores essenciais para o quê? Para o desenvolvimento, ok? Então, nesse sentido, nós temos uma das principais teorias de Levi Vygotsky e a gente tem que apontar algumas questões relacionadas a isso. Então, o funcionamento psicológico tem como base sempre o quê? Dentro da teoria de Vygotsky, as relações, sempre como base as relações sociais, ok? Dentro de um contexto o quê? Dentro de um contexto cultural, ou como ele chama, sociocultural. Então Vygotsky propôs que as crianças tenham apenas um nível de desenvolvimento real, mas também um potencial de desenvolvimento maior que pode ser alcançado com o quê? Com orientação de um instrutor mais experiente. Essa área é chamada de zona de desenvolvimento proximal. Então, olha só, a teoria do Vygotsky em relação à zona de desenvolvimento proximal é o seguinte: é aquilo que o aluno consegue resolver sozinho, de forma autônoma, tá? E aquilo que o aluno consegue fazer com orientação, com a ajuda de um adulto. Então, isso ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Aquilo que o aluno consegue resolver sozinho e aquilo que o aluno consegue resolver com auxílio, com a ajuda de um adulto. Zona de desenvolvimento proximal. Anota isso aí, coloca no seu material, tome nota disso aí, porque isso aparece muito em prova, tá? Aparece muito em prova. Então, essa é a zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky argumentou que a aprendizagem é um processo que social e cultural, ok? Então, a cultura, dentro da perspectiva do Vygotsky, é essencial no processo de construção do que? Da natureza humana, ok? E que ela é mediada por instrumentos culturais, como, ó,
como linguagem, como ferramentas, como símbolos muito presentes dentro das salas de aulas enfeitadas dentro da perspectiva socio-interacionista, né? E práticas culturais. Estes mediadores auxiliam na compreensão e internalização de quê? Internalização de conceitos. É importante lembrar que Levi Vygotsky está dentro das teorias construtivistas do conhecimento, ok? Para Vygotsky, o papel social desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, a interação com os adultos e colegas mais habilidosos proporciona um ambiente propício para o quê? Para o crescimento intelectual. Então, entre aquilo que ela faz sozinha e aquilo que ela faz com o auxílio de um adulto, nós chamamos isso de zona de desenvolvimento proximal, ok? Vygotsky argumentou que as funções psicológicas superiores, como a linguagem e o pensamento abstrato, começam como processos externos, ou seja, o que a gente chama de interações sociais. Ou seja, a relação homem-mundo, né, que é mediada por quê? Por sistemas simbólicos. Então nós temos aqui uma relação que nós chamamos de relação homem-mundo, ok? Relação homem-mundo, tudo bem? Então, nesse sentido, isso vai fazendo com que o indivíduo vá construindo gradativamente o seu conhecimento a partir da interação com o ambiente, a partir da interação com os colegas, a partir do conhecimento de certos símbolos que são extremamente importantes para que ele possa então fazer a aquisição do seu conhecimento, sempre levando em consideração o ambiente. Então os esquemas mentais são desenvolvidos a partir do quê? A partir daquilo que se encontra no ambiente. Zona de desenvolvimento proximal é a relação entre aquilo que o aluno consegue fazer de forma autônoma e aquilo que o aluno consegue fazer sozinho. Tudo bem? Então, nesse sentido, a pedagogia de Vygotsky enfatiza a importância do ensino voltado para o quê? Para a zona de desenvolvimento o quê? Proximal. Ou seja, os educadores devem identificar o que os alunos são capazes de fazer com ajuda e fornecer o apoio e orientação adequados para facilitar a aprendizagem. Portanto, para Vygotsky, o conhecimento é construído através do quê? Da interação social e da participação em atividades culturalmente relevantes. Portanto, o papel do educador é criar ambientes de aprendizagem o quê? Ricos e estimulantes que promovam essa interação. Então, o papel do professor é criar ambientes que sejam que propícios, que sejam ambientes propícios para quem? Para o aluno, ok? Então essa interação ela deve acontecer a partir do que? A partir disso aqui, ó, a partir dos nossos ambientes de aprendizagem. Tudo bem? Dito isso, então, fazendo esse resuminho bem bacana para você entender como é que funciona o pensamento de Levi Vygotsky, agora nós vamos partir então para a resolução de algumas questões para consolidar esse conhecimento e vamos então para a questão de número 1 que já está aí na tela para você. Em suas pesquisas, Vygotsky observou a importância das atividades lúdicas. Olha só, a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento. O pesquisador percebeu que essas atividades, além de dar prazer, cumpriam uma função significativa no processo de desenvolvimento, pois costumam. Então vamos lá, letra A. Letra A. Atuar como uma das melhores formas de recreação das crianças. Nós estamos falando de quê? De atividades lúdicas. A atividade lúdica ela tem apenas a função de trazer um ambiente recreativo ao aluno? Não, né, pessoal? Então, letra A está errada. Letra B. Ampliar a zona de desenvolvimento proximal de quem a realiza. Letra B deve ser o nosso gabarito, porque é
a relação, isso aqui é o que? A relação entre autonomia do aluno sobre aquilo que ele pode fazer com auxílio, ok? Então, letra B, nosso gabarito. Letra C, orientar sobre como conversar com as crianças. Nada a ver, né? Porque aqui, ó, estamos falando de atividades lúdicas. Promover a facilidade de brincar com qualquer tipo de objeto. Também não, porque as atividades lúdicas têm caráter pedagógico, portanto, nosso gabarito só pode ser o quê? Tá aí na tela para você, nosso gabarito, letra B. Questão de número 2. A respeito do ensino da língua sob uma perspectiva vigotskiana, o professor deve estimular a leitura e a escrita. Então, o estímulo da leitura e da escrita. Ensinando-as no contexto das o quê? Das individualidades não é, porque a gente lembra que nós estamos falando de práticas sociais. Essas práticas sociais têm a ver com o ambiente em que o aluno está inserido e também com a cultura, ok? Logo então, nosso gabarito só pode ser o quê? Nosso gabarito só pode ser letra B, tudo bem? Nesse sentido, então, abstrações também não é, informações também não fazem parte dessa perspectiva das práticas sociais, dentro daquilo que Vygotsky trabalhava enquanto sua metodologia pedagógica para aquisição de conhecimento, ok? Então, nesse sentido, nosso gabarito aqui só pode ser qual? Nosso gabarito é, vou colocar aí na tela para você, também é a letra B da questão de número 2. Questão de número 3. Para Vygotsky, o processo mental superior compreende. Letra afirmativa 1. O egocentrismo, aqui a gente já percebe que está errado. O egocentrismo, em que as crianças têm dificuldade em ver o mundo da perspectiva de outras pessoas. Não. Que deve se levar em consideração em relação às teorias de Vygotsky, que são as interações sociais, ok? Então, nesse sentido, afirmativa 1 errada. 2. O processo de equilibração, no qual as crianças buscam, entre suas estruturas mentais, o quê? A assimilação. Então, o processo de equilibração, no qual as crianças buscam suas estruturas mentais através da assimilação. Então, olha só, a afirmativa 2 ela também está errada, porque deve haver uma relação de zona de desenvolvimento proximal quando nós falamos de equilibração de conceitos ou aquisição de processos de aprendizagem, ok? Afirmativa 3. As funções cognitivas complexas são adquiridas e aprimoradas por meio do quê? Olha que lindo, ó. Da interação social. Aqui tá certo. 4. As ações intencionais pensadas, pois o ser humano consegue pensar em objetos ausentes. Isso aqui através do quê? Do estímulo. Tá? Então, 4 também, afirmativa 4 certinha. 5. Planejar ações para o futuro. Essas atividades psicológicas são consideradas o quê? Superiores, também certinho aqui. Então, o nosso gabarito aqui não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Então, letra D, nosso gabarito marca aí no seu material, questão de número 3, olha na tela para você, ó. Questão de número 3, letra D. Questão 4. Os estudos acerca do desenvolvimento humano, olha lá, ó, revelam que este é baseado em como e por que o organismo humano cresce, se modifica ao longo da vida. Sobre isso, Vygotsky defende que as crianças aprendem por meio da... E aí, pessoal, se uma questão dessa cai na sua prova, se uma questão dessa aparece aí na sua prova, o que, que você iria marcar? Não tem como errar essa questão. Essa questão aqui não tem como você errar. Essa questão aqui, com toda certeza, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre as interações sociais. Então, vamos lá?
Olha lá, questão 4. Memorização? Não, né, pessoal? Porque isso aqui é um aspecto de quem? Do tradicionalismo. Isso que é aspecto do tradicionalismo. Interação social, ou seja, diretamente com quem? Com o ambiente e com todas as pessoas que estão inclusas. Repetição de ações. Isso aqui é o que? Isso aqui é mecanicismo, tá? E acomodação de saberes também não é. Então, nosso gabarito aí, questão de número 4, letra o quê? Letra B também. Olha lá, ó, tá na tela aí para você. Questão mamão com açúcar. Caiu uma questão dessa na sua prova, você não pode errar. Sempre você tem que lembrar das interações sociais dentro da teoria de Vygotsky, baseando-se na zona de desenvolvimento proximal. Lembre-se também que Vygotsky está dentro das teorias construtivistas, onde Piaget também faz parte. Lembre-se do Piaget, sensório motor, operacional concreto e operacional formal, que são as suas teorias da aprendizagem. Então nós temos uma relação muito próxima entre Piaget e Vygotsky sobre a pedagogia e sobre os aspectos psicológicos. Então, ambos vão levar em consideração os processos e esquemas mentais que devem ser estimulados, que devem acontecer e que devem fazer parte do processo de ensino e aprendizagem para garantir uma melhor aquisição de conhecimento por parte de quem? Por parte dos nossos alunos. Vamos então para a próxima questão. Próxima questão já vai estar aí na tela para você. É a questão de número 5. Acerca das contribuições de Piaget e Vygotsky, ambos construtivistas, e Vallon para a psicologia e a pedagogia, assinale a opção correta. O construtivismo de Piaget sugere que o comportamento humano é instintivo. Não, 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 não. Letra A errada. Nós temos o que? Nós temos as fases de aprendizagem, fases de desenvolvimento. Sensório motor, né? Vou colocar só as siglas aqui, ó. Sensório motor, operacional concreto e operacional formal, ok? Por isso, então, letra A é errada. Letra B, equilibração é a adaptação de novas experiências, a estrutura cognitiva que a criança já possui. Não. Equilibração, o nome já é bem sugestivo, né? É o que? É o equilíbrio de quê? De ideias e a relação que a criança pode fazer com esta ideia adquirida em relação a outras que ela já adquiriu. Então, este é o processo de equilibração, ok? Letra B também está errada. Letra C, de acordo com Vygotsky, os caminhos do pensamento e da linguagem se cruzam e se afastam no curso do desenvolvimento. Letra C, certíssima. Porque os caminhos do pensamento e da linguagem eles se cruzam em determinados momentos. Aonde? Principalmente dentro do processo do aprender. Mas depois essas relações elas vão se distanciando por conta da maturação, do conhecimento. Então, enquanto o aluno está dentro da perspectiva do aprender, ele faz as suas relações, ok? Depois disso, esse conhecimento ele vai tomando outras proporções e aí então essas relações elas se tornam caminhos divergentes, né? Dentro das estruturas de pensamento. Então, letra C é o nosso gabarito, letra D. Vygotsky defende que a emoção não auxilia no processo de aprender. Aí tá errado, né, gente? A emoção, para Vygotsky, tem intrínseca relação com o aprender. Então, nesse sentido, nosso gabarito está aí na tela para você. Olha lá, ó. Letra C, questão de número 5. Questão 6.
Conforme os estudos de Vygotsky, na obra A Formação Social da Mente, é um livro que você precisa ler, os processos de desenvolvimento. E aí, o que a gente completa? Letra A, excluem. Letra B, não coincidem com. Letra C, limitam ou coincidem com. Então vamos lá. Conforme os estudos de Vygotsky na obra Formação Social da Mente, os processos de desenvolvimento, os processos de aprendizado. Então, eles não coincidem, tá? Porque excluem não faz sentido. Os processos de desenvolvimento excluem os processos de aprendizado. Os processos de desenvolvimento, né? Eles limitam, eles limitam os processos de aprendizado, né? E letra D, os processos de desenvolvimento coincidem com os processos de aprendizado. No caso aqui da perspectiva vigotskiana, nós estaremos falando então da letra B, tá aí na tela para você. Ou seja, conforme os estudos de Vygotsky, na obra A Formação Social da Mente, os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado. Ok? Então, essa é a perspectiva vigotskiana. 7. Qual dos seguintes conceitos é centrado na teoria de Levi Vygotsky sobre o desenvolvimento humano? Letra A introspecção. Letra B, aprendizagem operante. Letra C, zona de desenvolvimento proximal. Letra D, teoria do condicionamento. Aí você não pode errar, né? Aí você não pode errar. Qual dessas alternativas aqui é a correta? Obviamente é a letra C, que é a nossa querida e amadíssima zona de desenvolvimento proximal. E tá aí questão de número 7, letra C. Tudo bem? Com isso, então, nós concluímos mais uma aula. Hoje abordamos as principais características de Levi Vygotsky. Leve todos esses conhecimentos para a sua prova, porque certamente eles farão a diferença para a sua aprovação. Então, até a próxima aula. Forte abraço. Tamo junto. Boa preparação para você.